Olá, boa noite! Tudo bem com vocês? Essa é a live A Criança Ferida Paralisa a Sua Vida. Vamos entender um pouco de como a nossa vida pode ficar travada, paralisada por causa das nossas feridas emocionais causadas lá na infância. E aí, eu vou esperar um pouquinho para que o Instagram entregue. Oi, Nara! Entregue para mais pessoas. E quem for entrando, vai clicando aí nas reações. Envie o aviãozinho para mais pessoas, para que mais pessoas possam saber um pouco mais desse mistério que é estar com a vida paralisada, estar com a vida travada. Então a live de hoje é a criança ferida paralisa sua vida. Vou assinar aqui para Nara. Vou esperar mais um pouquinho o pessoal ir chegando. Sexta-feira à noite é uma data mais complicada para as pessoas estarem em casa, né? Muitos dizem sextou, estão na rua. Aqui em Goiânia adoram bares. Então vou esperar mais um pouquinho até que as pessoas possam chegar e possam ir entrando. A live, lembrando que a live vai ficar salva e no story eu já coloquei o link do grupo do WhatsApp Adulto Saudável. Por que eu estou com esse WhatsApp? Para que as pessoas possam entrar e participar da mentoria que eu vou disponibilizar através do Zoom. Nessa mentoria, eu vou fazer 5 aulas gratuitas. Eu transformei meu processo terapêutico em uma mentoria e eu vou liberar daqui uns dias 5 sessões gratuitas dessa mentoria pelo Zoom. E para que você possa ter acesso ao link do Zoom, você precisa estar no grupo Adultos Saudáveis. E o link já está no story. Oi, mãe! Boa noite, Fábio. Então, se você tem interesse em assistir essas sessões da mentoria, entra no grupo, o link está na bio, está também no story, para que você depois receba o link no Zoom. Cheguei, que bom que você chegou, seja bem-vinda. Para que você possa receber o link do Zoom. Eu ainda não tenho a data de quando vou liberar essas sessões, essas aulas, mas para você não perder nada, você precisa estar no grupo do Adulto Saudável. Por enquanto, eu estou colocando somente o horário das lives e o link aqui do Instagram. É um grupo que fica fechado. Boa noite, Fábio. Boa noite, Clarissa, Betânia. Boa noite, Kênia. Por enquanto, é um grupo fechado. Só eu, que sou administradora, que posto alguma coisa. Eu não posto muita coisa lá, só os horários das lives mesmo. E aí, à medida que essa mentoria estiver ficando pronta, eu vou liberando o link do Zoom. Não tem uma data ainda, mas já entra no grupo para você já ir recebendo o link das lives e quando já tiver liberada a mentoria, você já tem acesso, certo? Então, hoje a live é sobre criança ferida paralisa sua vida. O que significa isso? Quem é essa criança ferida? Essa criança ferida é nossa criança interior. Mas quem é essa criança interior? Quem é essa criaturinha que tem sido culpada de tantas coisas, tem sido culpada de tudo? Essa criança interior é a criança que ainda habita em você. Habita como? Como que essa criança ainda habita em mim, Lara? Eu já sou uma pessoa adulta. Essa criança habita em você, respondendo de forma mais técnica,
através das suas emoções, dos seus traumas que foram mielinizados no sistema nervoso. Ali também foi mielinizado, registrado os seus recursos. Então, tudo aquilo que foi registrado como trauma, como dor, como recursos, está ali no seu sistema nervoso, está dentro de você. Então, essas emoções lá da infância ainda estão dentro de você, registradas no seu sistema nervoso, ainda que você não lembre totalmente. Você só reage a essas emoções, a esses traumas que estão no seu inconsciente, certo? Então, essa live eu vou tentar fazer assim, passo a passo, nós vamos progredindo passo a passo, porque é um conteúdo mais denso, às vezes mais difícil de entender, mais complexo, sem contar que, como mexe com muitas dores, pode ser que você tenha uma resistência a ouvir, não quero acessar tudo isso. Então, a criança ferida é a minha criança interior. A criança interior, de uma forma mais técnica, são seus traumas e dores registrados no seu sistema nervoso, que você, apesar de não lembrar, muitas vezes está lá registrado. E esses recursos, essas dores registradas é que fazem você funcionar como você funciona. Então, o que é que eu preciso saber? Tá registrado. Mesmo que eu não lembre, não significa que não aconteceu. Gente, meu cachorro quer participar da live. Fica quieto aí, Barney. E aí, então, e quem é a criança? Como essa criança funciona? Né? Nós já falamos da criança ferida, criança interior, né? Dei uma explicação. E quem é a criança? Como essa criança funciona? Em um ambiente saudável, uma criança é somente uma criança. E a criança só sabe amar e ser amada. Amar a quem? Aos seus pais. Então, uma criança em um ambiente saudável é somente uma criança e ela só sabe amar e ser amada. Desculpa aqui, deixa eu tirar. E ser amada, certo? Ela não importa se esse pai, se essa mãe é bonito, rico, feio, barrigudo, careca, descabelado, desdentado, malhado. Ela não se importa com isso. A criança, ela só quer saber de amar os seus pais e receber o amor desses pais. Mas se nós não vivemos num mundo perfeito e ambientes 100% saudáveis, às vezes muito pelo contrário, às vezes esse ambiente é muito mais adoecido e diante da realidade que nós conhecemos dos nossos familiares, das nossas gerações passadas, dos nossos amigos, nós percebemos que nosso ambiente é muito menos saudável. E nós somos filhos de adultos que não eram saudáveis e esses nossos avós que não eram tão saudáveis. Então, nós viemos de várias e várias gerações de crianças feridas e que se tornam adultos que levam consigo essa criança ferida. Então, em um ambiente desse que não é tão saudável, e isso vem de gerações, pode acontecer, e o que é comum de acontecer dessa criança que só sabe amar e ser amada, não se sentir amada, não se sentir vista, não se sentir cuidada, se sentir sozinha, abandonada, rejeitada, humilhada, desconsiderada. Uma criança que às vezes, mesmo na fase infantil, precisou trabalhar na casa da tia, na casa de uma vizinha, para ajudar em casa, ou ela precisou cuidar dos seus irmãos mais novos, ou essa criança pode muito... Gente, deixa eu... Só vou chegar aqui porque o meu cachorro está para subir em cima da mesa. Então, essa criança pode ter também cuidado, né, dos seus irmãos, ou ter vivido um ambiente onde não tinha outras crianças, um ambiente onde só tinha adultos calados, adultos que não se comunicavam com ela, e ela viveu uma situação de muita falta. E aí, quando me falta tudo isso, me falta esse acolhimento, me falta esse olhar emocional, me falta pessoas adultas responsáveis, comprometidas, bem intencionadas, ou que falta preparo, muitas vezes é uma falta de preparo mesmo, né? De acordo com aquilo que eu recebi, porque os pais só passam para nós aquilo que eles receberam, só dão o que eles têm. E, na verdade, os pais sempre dão um pouco a mais do que receberam. Então, se a gente acha que nossos pais nos deram pouco, pensa o quanto eles receberam menos. Porque nós, como os pais também,
passamos mais do que recebemos. Então, muitas vezes, essa criança que não recebeu todo esse acolhimento emocional, esse mundo emocional, esse mundo interior, vem muito da mãe. Esse aprendizado, esse acolhimento, vem muito da mãe. Tanto é que, se você reparar bem, a mãe pega o bebê virado para si. E quando o pai pega o bebê, é virado para fora. Então, a mãe representa muito mais esse mundo interno, esse mundo emocional. Então, se a criança não teve todo esse aparato emocional, esse cuidado, ela vai para a vida adulta com todas essas faltas e feridas. E faltando o emocional, lembrando que mãe representa, como o Bert Helling fala, o aprender a receber. Então, ela vai para a vida, além dessas faltas, com dificuldade de receber. Isso falando da mãe. E quando se fala do pai, se o pai foi ausente emocionalmente, o que significa isso? Apesar de estar ali, esse pai era só um figurante, esse pai não era participativo, não era ativo, não tinha voz, esse pai não tinha força, ou ele estava realmente ausente fisicamente, porque não moravam juntos, não era presente, ou a criança nem sabia quem era esse pai. Essa criança também vai faltar para ela a força, a garra, o impulsionamento para ir para a vida e conquistar. E aí o pai é aquele que fala, vai lá, sobe na bicicleta, você consegue, se você cair eu estou aqui. Não, você vai sim se inscrever nessa competição, você vai sim, você vai conseguir. É aquele que fala, se esse rapaz te desrespeitar, fala para ele que você tem pai e que ele vai se ver comigo. Então, eu tô mostrando o contexto que pode ter na vida dessa criança. Tanto na falta, boa noite Ju, boa noite Elke, tanto na falta do pai, quanto na falta da criança. Então, faltando todo esse emocional, nós podemos ir para a vida com muitos buracos, com muitas fraquezas. E na ausência desse cuidado, a criança só sabe, ainda assim, amar esses pais. E ela faz tudo pelo amor desses pais. Vocês estão entendendo? Linda é você, Ju. Vocês entendem quando eu digo que a criança só sabe amar e ser amada? E ainda que os pais não cuidem bem, não tratem bem, ou pior, se não tratem bem, a criança nunca vai achar que meu pai e minha mãe que é ruim, meu pai e minha mãe que é despreparado, meu pai e minha mãe que não tem conhecimento. A criança não vai pensar isso. A criança vai pensar mal de si. Se eles que são as principais pessoas, por serem responsáveis por mim amarem, e não estão me tratando bem, o problema sou eu. Então a criança vai achar que ela tem um defeito, que ela tá errada, que ela que é ruim. Ela nunca vai achar que são os pais. Então, faltando esse acolhimento emocional da mãe, como eu falei, se ela precisa cuidar dos irmãos, trabalhar, não é vista, não é cuidada, não é amada, não é ouvida, não tem companhia, não tem uma disposição emocional dessa mãe para ela, ou esse pai é ausente fisicamente, vê de vez em quando, ou nem conhece, ou está lá só com uma figura que não tem força, que não tem vez, que não tem voz. Essa criança vai ficar sem o seu mundo interno acolhido pela mãe e vai ficar sem a força do masculino, desse pai que diz, eu estou aqui. E a falta do masculino, a falta da mãe, como eu tinha falado, desse acolhimento interno, faz a criança ter dificuldade de receber. E a falta do masculino faz essa criança ter dificuldade de ir para a vida, conquistar, agarrar. Muitas vezes, quando você vê uma pessoa que não tem direcionamento, não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, faltou muito do pai. Faltou a figura masculina. E aí, na ausência de tudo isso, existe também uma falta e um sentimento de falta de merecimento dessa criança. E aí você chega na vida adulta com tudo isso, ou só faltando o pai, ou só faltando a mãe. E o que acontece? O que vocês acham que acontece? Como que será uma pessoa que faltou o pai e a mãe ou faltou os dois? Chegam na vida adulta como? Adultos trabalham, casam, têm filhos. Como será
que essa criança agora que se tornou adulto vai se comportar na vida? Escrevam para mim. Verdade demais. Marsala, boa noite. Estamos falando sobre a live hoje é a criança ferida paralisa sua vida. Então, se a criança chega na adulta, aí você pode estar pensando, Lara, ok, eu me identifiquei. Aliás, vocês estão se identificando por aí? Oi, Elba, boa noite. Gente, lembrando que a live vai ficar salva. Então, se eu chego na vida adulta com todas essas fraquezas, vamos dizer assim, com toda a falta desse recebimento, às vezes não recebeu só de um, ou não recebeu do outro, ou recebeu só metade, ou não recebeu de ninguém, mas eu estou adulto hoje, vai continuar adulto criança, isso mesmo. Mas aí você pode ter se identificado e pensado, já tenho 30, 40, 50 anos, eu já tenho 60 anos, isso já passou, Lara, eu nem lembro direito, infelizmente. Infelizmente vai continuar adulto criança. Eu nem lembro direito, isso já passou, faz tanto tempo. Nossa, meus pais já morreram e você tá aí falando de pai e mãe até hoje. Não, já passou. Passou no tempo cronológico, mas dentro de você... Oi, Simara, tudo bem? Passou no tempo cronológico, mas dentro de você, isso ainda é muito presente e ficou registrado no seu sistema nervoso. Tudo aquilo que ficou registrado faz parte da sua memória, do seu comportamento, do formato do seu corpo. E aí você chega na vida com essa falta de pai e mãe e você não vai conseguir alcançar aquilo que você deseja se te faltar a falta do pai e não vai conseguir receber se te faltar a mãe. Mas se ainda fosse só isso, estava bom, porque tem como piorar. Carla, boa noite. Pauliceia, boa noite. Tem como piorar, gente. Tem como eu chegar na vida adulta e de forma inconsciente, essas coisas estão aqui, ó, de forma inconsciente, estão lá atrás, na minha caixa de Pandora. E aí, você pensa, nossa, minha vida tá toda paralisada. Eu não consigo, tudo que eu tento dá errado. Sabe aquelas pessoas que tudo que tenta dá errado? Tudo que vai fazer é assim. Nossa, vou contar um exemplo meu. Nossa, uma época eu tava fazendo micropigmentação. E quando, gente, na live passada eu falei que eu era metida empreendedora, né? E que eu tive com a série. Depois, quem não assistiu, assiste a live que eu fiz a avaliação sistêmica da série Recomeço. E lá eu falei que eu era metida empreendedora e assim, o insight que eu tive com a série era que os dois personagens principais escolheram profissões muito fora do clã deles, Oi, Francinete! Muito fora do que as suas gerações passadas escolheram. Então, isso dava um sentimento de não pertencimento. E eu me identifiquei bastante. Eu conto isso lá na live, quem depois tiver interesse, assiste. Então, como eu sempre fui metida empreendedora, teve uma fase que eu inventei de ser micropigmentadora, eu já inventei um monte de coisa. E aí, o que aconteceu? Chegou uma conhecida, muito próxima da nossa família, muitíssimo próxima, que tinha aberto uma clínica de estética. E ela veio para fazer a sobrancelha comigo. E eu fiquei pensando, linda é você, Fran. E eu fiquei pensando, eu acho que ela quer alguma coisa comigo, porque é muita coincidência, né? Só que eu estava numa fase completamente ferida, completamente com a minha criança interior ainda mandando em mim. Como que é isso? Nós fazemos escolhas, somente 5% das nossas escolhas são de forma consciente. Jung falava assim, até que você se torne consciente, o seu inconsciente vai fazer escolhas por você e você vai achar que é destino. Por isso que a gente tem escutado, falado e dito muito sobre ampliar a consciência. O que é isso? É trazer o que está no meu inconsciente, mandando nas minhas escolhas,
trazer ele para a minha consciência para que eu possa fazer escolhas melhores, ao invés de fazer escolhas inconscientes. Então, na minha escolha inconsciente, quando aquela cliente maravilhosa que ia me convidar para ser sócia, depois eu fiquei sabendo, estava na minha maca, eu fui ligar o meu dermógrafo, acho que é esse o nome ainda, e ele estava ligado na extensão. E eu peguei o cabo da extensão e eu lembro exatamente de pensar, gente, se eu ligar direto, pode ser que queime meu aparelho, né? Talvez seja melhor eu ligar a extensão, depois ligar o aparelho na minha extensão. Eu lembro que eu pensei isso. Mas crianças também não se responsabilizam. E crianças feridas ainda estão buscando reparo. Reparo do que, Lara? Reparo daquilo que eu não recebi quando eu era criança. Reparo daquilo que me faltou, reparo daquilo que eu acho que deveriam ter feito por mim e me dado. E como criança você realmente deveria ter recebido todo o suprimento emocional dos seus pais, mas como adulto hoje, responsável por sua criança é você. Só que se você não traz isso para a sua consciência, você continua andando com sua criança, tomando decisões. E a minha decisão foi enfiar o cabo da extensão na tomada. E o que aconteceu? Claro, o meu aparelho queimou. E ela, disfarçou. Vocês acham que ela me propôs alguma coisa? Não. Então, por que eu escolhi aquilo? Porque quando eu escolho isso, a minha criança ferida escolhe isso, ela tá querendo se manter num lugar lascado, um lugar muito prejudicial, para ver se aquele cuidado que eu não recebi, eu recebo agora, porque eu quero reparar o que não aconteceu. Então, as pessoas que você vê que ela é roubada uma vez, roubada a segunda vez, roubada a terceira vez, a empresa dela pega fogo, assalta o carro dela, ou a pessoa que adoece, ou tudo que ela monta quebra, tudo que ela monta quebra. O irmão dela monta, dá certo, ela monta 13 vezes, ela quebra 15. Vocês podem prestar atenção que essas pessoas ainda estão buscando reparação daquilo que acham que não receberam. Elas têm uma ferida, uma criança ferida tão grande, que ao invés de estar caminhando no sentido da vida, daquilo que elas querem construir, daquilo que elas falam, daquilo que elas verbalizam que elas querem, elas estão de fato, de verdade, olhando para trás. E o que tem lá atrás? Tem os meus pais que não me deram, os meus pais que não me acolheram, os meus pais que não me deram força. Então eu fico aqui fazendo escolhas inconscientes, escolhas que vão me prejudicar, para ver se alguém finalmente olha para mim, cuida de mim, me supre e me provém. Essa criança tem toda a razão de estar magoada e machucada. Só que hoje, como adulto, se eu quero caminhar, se eu quero avançar nas áreas da minha vida, eu preciso olhar para essas dores, sentir essas dores, reconhecer a causa dessas dores e ressignificar, porque senão eu não vou caminhar, eu vou permanecer paralisada. Faz sentido para vocês? Ou eu vou viver num looping eterno e repetitivo? Aquela pessoa do dedo podre entra num relacionamento horroroso, sai e acha outro e você pensa, agora vai. Aí um pior. Aí sai desse relacionamento, acha um tão pior quanto. E aí eu acho um outro que é tão pior quanto. Ou então ela fica só recomeçando. Recomeçando um negócio, recomeçando uma profissão, recomeçando. E vocês podem ter certeza que eu faço parte de vários exemplos que eu dou aqui. O terapeuta não leva, só leva, aliás, o outro até onde ele foi. Então, eu só consigo falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti e consegui sair. E aí eu travo na vida, porque ao invés de estar olhando para o meu futuro, eu estou de costas para esse futuro, olhando lá atrás no meu passado, para os meus pais que não me deram e não me supriram. Faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Mandem corações, coloquem fogo. Vocês estão se identificando? Façam barulho, conversem com a oral, não me deixem falando sozinha. Ai, coração, tá bom. Então, é por isso que ao invés de eu caminhar para frente, ao invés de eu conseguir aquilo que eu falo, aí você pensa, nossa, mas eu falo tanto, eu quero
Isso, eu quero caminhar, eu quero parar de depender financeiramente dos meus pais, eu quero sair da casa dos meus pais, mas toda vez que eu vou tentar alguma coisa, olha, eu inventei de entrar no negócio digital. Vocês acreditam que na primeira semana que eu ia fazer o negócio, a live, meu celular caiu, quebrou? Nossa, vocês acreditam que eu comprei um apartamento, eu e minha esposa, e a gente deu entrada, usou o FGTS, e vocês sabem aquela notícia que saiu no jornal da construtora, que era uma golpista? Foi exatamente esse o apartamento que nós compramos, e foi o FGTS todinho meu e da minha esposa. Por que você escolheu, será? Por que você escolheu isso? Será que é coincidência? Não, sabe o que é? Toda vez que eu vou comprar um carro, acontece alguma coisa. A última vez foi o Covid, agora foi o governo. Então, por isso que eu tô desse jeito. Aí essa história do trânsito aqui em Goiânia, ou então na minha cidade, sabe? O transporte público é horrível. E na hora que eu ia pra minha entrevista de emprego, eu perdi. Cheguei lá, eu tava tão atrasada. E você acredita que é a terceira vez que acontece isso? Eu marco a entrevista, eu chego lá e não dá certo. Ou então eu passo em todas as etapas, mas na última etapa eu nunca passo e eu sei que eu conheço. Por que será? Vocês já acham que é tudo coincidência? Não é coincidência. Excelente explicação, show de bola. Identificando muito. Faz total sentido. Muito obrigada, gente. Não é coincidência, são as escolhas do inconsciente que está dirigindo a sua vida e você está achando que é destino. E não é. Por isso, a expressão ampliar a consciência. Quando eu amplio a consciência, significa que eu trouxe daqui para cá. E eu estou ampliando a minha consciência para que eu possa fazer escolhas conscientes, escolhas melhores. Então, Lara, nossa, você contou aí, eu me identifiquei um monte de coisa. Então tá todo mundo ferrado. Não tá todo mundo ferrado. Nós não estamos tudo lascado. Tem jeito, gente. Tem tanto jeito que eu tô aqui. Porque se não tivesse jeito, eu não estava aqui na frente para falar isso para vocês. Qual é o jeito? Primeiro jeito, identificar a causa. Qual é o buraco? Qual é o abismo que tem lá atrás? Que toda vez que eu vou dar um próximo passo, eu caio nesse abismo. É a falta do cuidado? É um trauma, uma situação de abuso? Uma situação de abandono que você passou? Qual é a causa? Que toda vez que você vai dar um próximo passo, ao invés de caminhar, você cai no buraco. Você cai num abismo. Qual é a causa? Identificando a causa, identificando quais são os personagens, porque às vezes pode ser que não sejam os pais, pode ser os tios, os irmãos, aqueles que estavam ali no momento da infância, cuidando de você, ou que deveriam estar cuidando de você. E, gente, eu não estou aqui para ficar acusando e tacando pedra nos nossos cuidadores ou nos nossos pais. Mas nós precisamos dar voz para nossa criança, permitir que ela se expresse e fale, para que eu venha aplanar esse abismo. Para que eu venha passar num lugar plano e não cair no abismo. Porque agora, quando eu trago para a consciência, eu entendi o porquê de fazer tantas escolhas ruins, era porque toda vez que eu me ferrava profissionalmente, eu estava querendo que o meu pai me provesse, porque eu não recebi na minha infância. Todas as vezes que eu tive quadros repetitivos de enfermidade, até a fase adulta, até depois de me tornar mãe, eu estava querendo que a minha mãe viesse para minha casa cuidar de mim. Porque ela não cuidou lá atrás. Os abismos, meu pai não me proveu, a minha mãe não cuidou, e os buracos vão se tornando abismo, e agora que eu enxergo, eu tenho que ter, agora que eu enxergo a causa, eu preciso ter a coragem e a iniciativa de fazer escolhas melhores. E lembrando que agora eu vou beber água porque eu vou falar um conceito bem difícil de engolir. Só um minuto. Lembrando que tudo são escolhas. Tudo. Enfiar o aparelho na tomada sabendo que pode explodir, adoecer. Vocês viram lá sobre a série
recomeço, que o Lino adoeceu, foi uma escolha inconsciente. E nas minhas escolhas inconscientes eu dou uma ordem para o meu corpo adoeça, porque eu preciso de cuidado. Eu preciso da minha mãe aqui dentro da minha casa. Eu preciso me reconciliar com meu pai. Quem sabe assim meu pai aceita o meu casamento, aceita a minha profissão, como aconteceu com o Lino lá no recomeço. Então, tudo são escolhas. E nessas escolhas eu tenho um ganho que eu chamo de ganho indireto. O ganho indireto do Lino foi o pai aceitar a profissão e o casamento dele, a mudança dele da Itália. O meu ganho, quando eu arrebento, queimo o aparelho, quando eu adoeço, é que minha mãe venha cuidar de mim e meu pai venha me prover. Claro, mas como é que recupera isso? Agora que eu entendi, eu preciso fazer boas escolhas. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu preciso pensar: eu estou escolhendo isso porque isso me leva para o meu objetivo de vida, ou estou escolhendo isso para que alguém venha com barquinho me salvar? Só que antes eu preciso saber a causa. Quem está envolvido na causa dos meus buracos? A risada aí é do barquinho? Quem está envolvido na causa? Então, gente, é por isso que a vida paralisa. Porque a criança tá aqui dando birra, eu quero. É por isso que a vida paralisa, eu fico num loop eterno de más escolhas. Eu tô esperando o barquinho, barquinho papai, barquinho mamãe. Só que você é uma pessoa adulta, a sua criança tem toda a razão de estar magoadíssima, mas até hoje, você agora é responsável por suprir essa criança. Você tem que dar o que ela não recebeu. E eu preciso, no meu coração, dizer: pai e mãe, vocês são os pais certos pra mim. Porque enquanto eu julgo, enquanto eu taco pedra, enquanto eu não aceito, eu não concordo, e você devia ter feito diferente, e eu enfio o dedo na cara, e eu cobro, eu continuo paralisada. E aí eu quero excluir esse pai, excluir essa mãe. E lembrando que pai é 50% da gente, mãe é 50%. E se eu excluo, como que eu vou pra vida faltando um pedaço? Não tem jeito. Não tem jeito. E aí, gente? Como está pra vocês? Como foi receber tanta informação? Vocês entenderam? E não tem como, em uma live apenas, né? Vamos resolver os buracos tudo. Não tem jeito. É muito buraco, muito buraco, muito buraco. Vamos consertando esses buracos, aplanando esses buracos aos poucos. Então, resumindo, eu preciso saber a causa do que me faz fazer essas escolhas ruins. Quando eu faço essas escolhas ruins, eu estou tendo ganhos indiretos. E tendo ganhos indiretos, na verdade, eu estou olhando para trás e não para frente. E se você quiser saber mais sobre isso, precisar de ajuda para encontrar essas causas, você pode entrar no link que está no story aqui do Instagram. Você vai cair direto no meu grupo do WhatsApp, que tem o nome Adultos Saudáveis. Lara, você não tem noção de quanto foi importante a sua chegada na minha vida. Ai, vou chorar ao vivo. Oral chora. Obrigada, Ju. E aí, você entrando nesse grupo, você vai estar sempre recebendo os links e os horários das lives que eu estou fazendo. Depois, eu vou colocar lá os links do Zoom. Eu vou parar de fazer live no Zoom, vou fazer aulas no Zoom a respeito da mentoria. Eu tô lendo, eu vou confundir. A avaliação que fiz me ajudou a me conhecer muito. A Ju fez uma análise corporal e comportamental, gente. Eu falo que a análise corporal e comportamental é o pronto-socorro. Você chega e já recebe lá logo um ressuscita ou um sossega-leão na veia, dá aquele refrigério imediato, sabe? E depois você vai descobrir, faz um exame de sangue para descobrir o que você tem. Descobrir o que você tem é a causa dos buracos, né? Mas a análise corporal já é logo esse pronto-socorro. E é apenas uma sessão que dura entre 1h30 e 2 horas. Eu tenho uma live só explicando o que é análise corporal. Depois, quem quiser também tá salvo no feed. Então, voltando, se você quiser saber mais,
Na bio tem o meu WhatsApp, que você pode agendar diretamente comigo um horário para fazer a sessão de análise corporal e comportamental, para você já ter logo esse pronto-socorro, assim, para te dar como é que chama? Um levanta defunto. E se você quiser depois participar da minha mentoria, eu estou transformando meu processo terapêutico numa mentoria. E eu vou dar 5 sessões gratuitas pelo Zoom. E o link do Zoom vai estar nesse grupo do WhatsApp. Então você precisa entrar para esse grupo do WhatsApp, que o link está no Story, está na bio também. Lá, por enquanto, eu estou colocando só o horário das lives. E quando for ter a mentoria gratuita das 5 primeiras aulas, no Zoom, eu vou colocar nesse grupo também. Certo? E aí, gente, gostaram desse conteúdo? Eu acho que foi o conteúdo mais denso que eu trouxe até agora. Me falem se vocês gostaram, se vocês querem que eu volte para os traços, se vocês querem mais disso tudo, se querem que fale de maternidade, profissão, filhos, marido, casamento. Falem para mim, me mandem no direct, me deem sugestões do que vocês querem receber. De qual conteúdo que interessa para vocês. Porque eu quero trazer aquilo que vai ajudar, vai trazer um pouco de luz nesse caos. Tá certo? Compartilhe a live para aquelas pessoas que estão com a vida paralisada ou vivem um looping eterno, para que elas possam começar a se tornar mais conscientes. Divulguem sobre o grupo, entrem para o grupo e eu espero vocês na próxima live. E vou colocar uma caixinha no story perguntando do tema que vocês desejam. E agora eu quero desejar para vocês uma boa noite. Eu estou indo para um evento de mulheres maravilhoso que chama Mulheres Forjadas. Eu vou ver se eu filmo um pouquinho e coloco aqui. E eu quero agradecer demais vocês por estarem presentes e permanecerem. É muito bom quando tem gente aqui para conversar comigo. Tá, joia? Vai ficar salvo. Um beijo grande e até mais tarde. Já fiz e achei divisão de água na minha vida. A Fran fez análise corporal. Que bom, Fran, fico feliz por isso. Gente, boa noite e até a próxima live.